tinha-se o hábito naquela época, né, das pessoas usarem outras pessoas para escrever. Vocês vão ver que Paulo, ele usava muito o Silvano para escrever, né? Ele fala, olha, através da pena de Silvano eu vos escrevi. Ele ditava e o outro escrevia, né? E também tinha um hábito não muito legal naquela época de algumas pessoas que, não tendo credibilidade para escrever, o que eles faziam? Escreviam em nome de outro, não é verdade? Então, eu, Paulo, e aí escrevia lá alguma coisa, eu, João, tal, e a pessoa ficava pensando, porque, e agora? Como saber? Como verificar a autenticidade disso? E aí, irmãos, aplicavam-se alguns critérios, né? Muitos critérios para se chegar a uma determinada conclusão, e a questão de unidade, né? Se esse livro ele compactua com todos os outros livros da Bíblia, essa questão de quem escreveu, se essa pessoa realmente era um apóstolo, alguém ligado aos apóstolos, enfim, tinha todo um critério, né, para se chegar à conclusão e colocar um livro de escrituras. E eu li essa epístola essa semana e fiquei pensando assim, né, irmãos? O apóstolo João, ele é identificado na Bíblia, ou pelo menos no meio teológico assim, muita gente fala do apóstolo João como o apóstolo do amor, né? O camarada que o evangelho dele, os escritos dele, está sempre muito pautado por isso, por essas palavras, por amor. Ele tem esse trato muito pessoal de chamar os irmãos, né, de filhinhos, de amados. Ele tem essa linguagem. Ele é aquele que vai dizer, né, amados, quem ama é nascido de Deus. Ele bate muito nessa tecla. No Evangelho de João, que é nisso que a gente vai ter aquele meio que resumo do ser cristão, quando Jesus diz, né, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E ele vai dizer, quem ama é nascido de Deus, quem não ama nunca conheceu a Deus, não sabe quem é Deus. Enfim, ele tem toda essa argumentação. E eu fiquei assim, irmãos, um pouquinho admirado, né, porque eu quero comentar isso mais para frente, mas vejam, irmãos, vejam como que a natureza humana, ela é difícil, né? Ela é muito complicada. Eu lembro há muito tempo aqui na Vila Jaguara, eu pregando uma noite aqui, eu perguntei para os irmãos, né, quando Deus falou com Abraão, se tu uma bênção, né? E aí eu perguntei para os irmãos, quem aqui se considera uma bênção? Todo mundo levantou a mão, irmãos. A gente se considera uma bênção. É difícil um ser humano que ele reconhece. Às vezes, você pode pegar um ladrão, você vai no penitenciário, o camarada está lá, fez, aconteceu. Vocês viram essa semana agora, a gente, né, essas tragédias lá no litoral, e aí gente fazendo campanha e tal, e já aquela preocupação de gente que usa essas tragédias para fazer campanha e lucrar, né? Semana lá em Sinop, lá, né? 2 camaradas, uma confusão, vão lá, voltam depois, né? Ou seja, a pessoa tem como pensar, refletir, mas o camarada vai lá, volta, tempo depois, enfileira as pessoas na parede e sai atirando em todo mundo. Uma menina de 12 anos de idade sai correndo e o camarada depois já está dizendo agora, não, eu me arrependi, eu não atirei para acertar, mas atira nas costas da menina. Assim. Então, você vê que a natureza humana, ela é má e ela é cínica, porque ela é capaz de dizer depois de um tribunal, eu me arrependi, foi sem querer, mas dentro do camarada, ele está dizendo, não, eu matei mesmo. Entendeu? Então, a natureza humana, ela é difícil de lidar, irmãos, difícil de lidar. Estou dizendo para os irmãos, por quê? Porque você olha para uma argumentação que as pessoas
tem muito. Nós muitas vezes argumentamos assim, sobre... E aí eu vou falar de liderança mesmo. A gente argumenta, às vezes, questão de liderança, de falar assim, olha, puxa, talvez eu não estou rendendo, eu não estou produzindo na igreja, na obra, porque eu me dava melhor com esse pastor, ou eu me dava melhor com aquela irmã, ou eu me dava... E eu fico olhando, eu olho para essas argumentações, irmãos, assim, e eu acho elas tão frágeis, porque... na verdade, você vê assim, olha, ainda mais, por exemplo, quando você convive com as pessoas, você percebe o seguinte, que no tempo, talvez, daquele outro pastor, a pessoa ela era do mesmo jeito, ela era improdutiva do mesmo jeito. Talvez o que acontecia é que ela tinha mais proximidade, mas aquela questão mesmo do fruto, o resultado, o serviço a Deus, o envolvimento com Deus. Eu estou dizendo isso, irmãos, o pastor está censurando a gente. Não, eu estou falando, irmãos, da natureza humana. Da natureza humana. Porque não tem pessoas que dizem assim, se o apóstolo Paulo estivesse na igreja, se Jesus estivesse na igreja, se... E aqui nesse texto, você olha, quem está na igreja, irmãos? O João, pastor amoroso. E o João, o que ele faz? Ele está escrevendo uma carta, e ele escreve um evangelho, e ele escreve uma primeira carta, ele escreve uma segunda carta, mas ele está escrevendo uma terceira carta a um amado chamado Gaio. E ele está... não posso dizer que o João está indignado, mas você percebe um tom na carta que o João tem que falar, e fala nominalmente, de um obreiro chamado Diótrefes. Um obreiro chamado Diótrefes. Não dá para você dizer que ele não era um obreiro, que ele não era uma pessoa importante, que ele não era uma pessoa influente. Tanto é que o João cita o nome dele. E o que esse obreiro fazia? A Bíblia Sagrada diz aqui, que o João enviava missionários, enviava pessoas, porque os apóstolos faziam isso. Eles enviavam líderes, né? Muita simplicidade da gente, irmãos, imaginar que uma igreja que cresceu tanto, ela tinha tudo centralizado naqueles apóstolos. Você olha, se tem uma das coisas que os apóstolos fizeram com o passar do tempo, foi soltar a igreja, enviar pessoas, enviar missionários, fazer o trabalho. E a Bíblia Sagrada diz aqui, que desses que pelo nome saíram, nada tomando entre os gentios, os quais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Porém, o que acontecia? Esse obreiro chamado Diótrefes, aqui o texto diz, que eles não recebiam os irmãos. Não recebiam, e pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele ameaçava expulsar da igreja aqueles que recebessem os irmãos enviados pelos apóstolos. Imagina, por exemplo, o pastor presidente aqui da Convenção de São Paulo, o pastor Bergamin, ele tem lá um pastor e tal, ele vai e fala assim, pastor, domingo, vai lá na igreja da Vila Jaguara e dá uma olhada lá para mim, como está a igreja, manda um abraço meu para os irmãos, tal. Aí domingo, o obreiro chega aqui na porta, eu estou pastoreando a igreja aqui. Aí eu sei que aquele obreiro vai chegar aqui, né? Eu vou e aviso para os diáconos, falo assim, olha, por favor, quando esse obreiro chegar, vocês digam para ele que ele não é bem-vindo aqui. Agora, a gente está falando isso aqui, irmãos, numa época de carro, de WhatsApp, da pessoa poder ligar para o pastor Bergamin e falar, pastor Bergamin, o camarada não me recebeu aqui, como é que eu faço, tal, não sei o quê. Agora você imagina numa época que o camarada entrava num navio, viajava e chegava na cidade, qual era o amparo dele? A igreja. Quem podia cuidar dele? Os irmãos. E aí, de repente, o camarada chegava, se vocês receberem em casa, você vai ser excluído da igreja, eu vou excomungar você. E tudo isso, por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o Diótrefes, o que ele queria? Ele queria ter o primeiro lugar no coração dos irmãos.
ele queria ter a primazia. Ele estava totalmente desfocado do que é servir a Deus, do que é servir o Senhor, do que é fazer a obra de Deus. E sabe, irmãos, eu estou dizendo isso para os irmãos porque a natureza humana, irmãos, ela é muito assim, sabe? Ela é evasiva, né? A gente consegue explicar a maioria das ações erradas da gente. Então, acabei de falar do pessoal aqui, ó. Não, eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, né? Para todo crime, né? Tem um advogado, tem uma defesa. Toda ação da gente ela é justificável. Ninguém conhece a minha vida, ninguém sabe o que eu passei na infância. E é muito comum, irmãos, a pessoa, na hora de uma crise, eu fui estuprado quando era criança, eu fui violentado. Sabe, assim, tudo bem, eu não estou dizendo que essas coisas não marcam, estou dizendo que essas coisas não são ruins, mas o que eu estou dizendo é que nós, muitas vezes, usamos todos os artifícios e todos os argumentos para explicar, né? Para justificar uma ação ruim, um comportamento ruim, uma coisa que, na verdade, se nós tivéssemos deixado, Deus já teria tratado ela em nós. Deus já teria curado ela em nós, né? Mas nós temos, irmãos, na nossa natureza humana, nós temos os nossos pecados de estimação, nós temos as nossas, as coisas, as ações da gente, que nós gostamos delas. Nunca me saiu da cabeça uma vez que eu estava em Santo André, e uma moça aproximou-se educadamente de um rapaz que tinha umas feridas enormes na perna assim, e começou a conversar com ele sobre Deus, e tentou falar alguma coisa boa para ele. E aquele camarada, agressivamente, agrediu aquela moça, falou coisas ofensivas para ela. Não quero saber do seu Deus, essa desgraça e tal. Falou um tanto de coisa. E eu fiquei, sabe, admirado com aquilo e olhando. E assim, sabe, eu fiquei pensando, de repente me veio o coração assim, sabe. E eu já passei por esse tipo de experiência em algumas outras coisas, de você olhar para a pessoa e perceber o seguinte: aqui mesmo em Caeiro nós tínhamos um irmão, que ele tinha um problema de coluna, e por causa do seu problema de coluna, ele foi afastado do trabalho, e ele tinha um salário e tal, e ele foi aposentado com aquilo. E nós brincávamos com ele e falávamos assim: se a gente orar por você e Jesus curar a sua coluna? Aí ele falava assim: é melhor não, né, porque... Você está entendendo? Ou seja, de repente, se curar a minha coluna, eu vou ter que trabalhar. De repente, se essa ferida da minha perna sair, eu vou ter que parar de esmolar. Irmãos, tem coisas da nossa natureza que elas só são resolvidas no encontro com o Senhor nosso Deus. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, um encontro com o Senhor, sabe por quê? O Espírito Santo me disse isso um pouquinho antes do culto, sabe assim, olha, tem coisas, a nossa carne, ela é religiosa, ela aprende a servir na igreja, ela aprende a pregar, ela aprende a cantar, ela aprende a cuidar das coisas da igreja, ela aprende um tanto de coisa da igreja. É por isso que os religiosos, eles viviam no meio das coisas do Senhor. Os escribas, os fariseus, eles sabiam, a nossa carne aprende a chorar religiosamente, a nossa carne aprende a hora de fazer cara de contrição, ela aprende, é por isso que as pessoas conseguem, às vezes, sobreviver. E a única pessoa capaz de confrontar a nossa carne, sabe? E fazer com que a gente se prostre, se quebrante e tenha desejo de mudança é o Senhor nosso Deus. O Jacó se virou com Labão, o Jacó se virou com Isaac, o Jacó se virou o tempo todo. Ele só não conseguiu se virar na hora que ele encontrou com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor deu uma chegada junto nele, e daqui a pouco ele estava manquejando, e ele percebeu que com aquele ali, ele não ia prevalecer, ele não ia ter jeito, e aí a Bíblia vai dizer no livro do profeta Oséias, que ele chorou, que ele suplicou, que ele pediu, que ele implorou.
Porque às vezes a gente acha que a luta de Jacó, ele bateu no anjo, né? Não tem essa, irmãos. E aí ele não vendo mais como lidar com aquela situação, e aí ele pergunta, olha, eu não vou deixar o senhor ir se o senhor não me abençoar. E é engraçado que se você for olhando para a questão de natureza humana, Jacó estava rico, estava com grana, estava com mulheres, estava com filhos, ele estava teoricamente bem, mas dentro dele ele está sentindo, eu sou uma fraude, sou enganador. Tudo que eu tenho é fruto desse meu esforço, dessa minha capacidade de passar os outros para trás. E toda vez que eu me encontro com Deus, eu saio frustrado, porque a verdade não está comigo. E aí, o anjo faz uma pergunta para ele fundamental: qual é o teu nome? Porque, irmãos, toda enrolação na vida de Jacó começou, dentre outras coisas, por causa dessa. Qual é o teu nome? Esaú. Tu Esaú. E eu estou aqui com o cheiro dele, com a roupa dele, estou desejando o lugar dele, estou querendo a bênção que o Senhor tem para ele, enfim. E aí, qual é o teu nome? Aí o Jacó vai e responde para o anjo: Jacó. Meu nome é Jacó. O que ele está fazendo? Ele está assumindo a sua natureza. Eu sou enganador. Eu passo os outros para trás. Ele está assumindo o nome dele. Eu estou sempre tentando prevalecer. Eu estou sempre tentando estar na frente. E você vê como que o encontro com Deus muda as pessoas? Porque ali a Bíblia Sagrada diz que o Senhor diz para ele: olha, você não é mais Jacó. A partir de agora, o teu nome é Israel. Tá? A partir de agora, você é príncipe com Deus. Você é aquele que batalhou na presença do Senhor e prevaleceu. Agora, vejam, irmãos, só um encontro com Deus para mudar a natureza do ser humano. Tá? Essa questão de, o camarada, agora ele é presbítero, agora ele é obreiro, agora ele é pastor, agora... A religiosidade, irmãos, não muda a nossa natureza. Pelo contrário, a religiosidade, às vezes, ela nos dá uma habilidade de disfarçar a nossa falta de mudança. A nossa falta de mudança. E vocês percebam aqui, é um líder, é uma pessoa que está dentro da igreja, é uma pessoa que pastoreia, é uma pessoa que tem essa função de repente, receber pessoas do reino, abençoar pessoas do reino. Mas o que ela faz? Ela maltrata. E, irmãos, uma maneira de você identificar uma pessoa má no meio da igreja, é isso aqui que o João disse. Ele disse assim, olha, porque quando eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Toda pessoa, irmãos, que é carnal, ela tem palavras maliciosas contra a sua liderança. É isso, é desse jeito que você identifica, não tem jeito. Quem está falando aqui? Pastor Orlando, isso é a tua maneira de interpretar a Bíblia. Não, é o apóstolo João, o apóstolo do amor, que está dizendo: maus líderes, pessoas más no seu caráter, pessoas de conduta carnal, de conduta maliciosa, elas têm por hábito proferir palavras maliciosas contra os outros. 1994. Eu era um novo convertido, eu tinha me convertido no final de 99, estava aí no meu 4º para o 5º ano de igreja. Nós fomos para uma excursão para a Bolívia. Eu fui convidado pelo pastor Joel Estevanato e nós fomos. Eu, solteirão, tinha começado a namorar a Solange naquela semana. Me lembro muito desses dias, porque foi na Copa do Mundo de 94. Nós começamos a namorar, eu assisti na casa da Solange o jogo do Brasil com a Holanda 3-2. Aí, naquela semana nós viajamos e numa cidade no interior aí do Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, nós paramos na estrada e assistimos na beira da estrada o Brasil ganhar de 1-0 da Suécia, e no domingo assistimos lá na Bolívia o Brasil ganhar da Itália nos pênaltis. Eu lembro que eu estava com o pastor Ibrahim, o pastor Ibrahim, recém-chegado lá na Bolívia, a obra bem pequenininha. Nós fomos num grupo grande de irmãos, me lembro, tenho na memória alguns deles, não lembro mais os nomes, mas lembro dos dias que nós passamos ali. E nós ficamos, tinha uma casa que ficava as mulheres, uma outra casa que ficavam os irmãos, pastor José Hélio estava com a gente nessa viagem e tal, e nós dormíamos no chão, numa esteira, num tal, ali. Eu cheguei ao meu canto, coloquei minha mochila, e todos os dias à noite nós estávamos ali. Lá pelo 4º, 5º dia, chegou um pastor, chamado Jorge, que hoje ele já até faleceu. Tá? Bem bonachão, folgadão, tal, não sei o quê. Nós estávamos na rua, então quando eu cheguei, ele estava deitado no meu lugar. E aí eu já olhei e falei, poxa, né, cara deselegante, já chega e deita no lugar dos outros. Tal. Aí o pessoal riu de mim e tal, me provocaram. Eu respirei fundo, falei, deixa o cara, vai. Peguei minhas coisas, fui para outro lugar, ajeitei outro lugar e tal. Daqui a pouquinho, passou um pouco, nós começamos a conversar e tal, não sei o que, conversa daqui. Eu confesso para os irmãos, eu sempre procurei ser submisso à liderança, ser obediente e tal, mas eu não fui com a fachada daquele camarada. Falei, esse camarada, pessoa, geralmente, um bom líder, ele é educado, ele sabe entrar, ele sabe sair, ele respeita o espaço dos outros, enfim. Mas o camarada, quando chega, assim, já se impõe e tal, você olha e fala, ih, passou longe de ser servo. Mas não deu outra. Deu outra. Passa um pouquinho, começa a conversar, não sei o quê, a obra, tal. Tinha várias pessoas naquele ambiente, várias. E eu estou falando isso aqui com vocês porque eu já contei para o pastor e conversei com ele sobre isso. E aí começaram a falar de obra, de liderança, não sei o quê. De repente, esse camarada que era da Zona Leste, que era de perto lá da igreja do pastor Bergamin, ele disse o seguinte: se essa obra fosse séria, o Luiz nem era o presidente da convenção. Uma praga dessa é da linhagem aqui do Diótrefes. A pessoa profere palavras maliciosas na ausência do outro. Ela não consegue, sabe, a natureza dela não é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Ela aprendeu a conviver, a religião, mas ela não tem, ela não consegue, sabe, assim, medir, ela não consegue calcular o dano do que ela está falando e tal. E aí eu estava do lado assim, eu olhei, me retraí assim, e aí ele começou a comentar algumas coisas, falou com os outros e tal. A maioria dos que estavam ali, que eram crentes, ficaram constrangidos. Porque você vê um pastor, um camarada, puxa, tá. E alguns anos depois, foi em 94, 2002, 2003, você vê uns 8 anos depois, quando eu fui trabalhar com o pastor Bergamin, um dia eu estava sentado com ele na sala, perguntei, pastor, quero te perguntar uma coisa assim, no maior respeito, qual carinho, porque não é que eu acho que o senhor fez ou deixou de fazer, mas é porque eu estou trabalhando com o senhor, eu confio no senhor. O que aconteceu? E aí o pastor me contou toda uma situação, tudo, mas disse assim, mas Orlando, você vê que maldade de uma pessoa, né? E aí ele me contou a história desse pastor. Eu já ajudei ele nisso, eu já ajudei ele nisso, já ajudei ele nisso. E nessa época que eu estava conversando com o pastor, esse pastor ele estava desviado da igreja. Bebendo, fazendo, acontecendo. Então assim, a gente, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, assim, sabe, com a natureza da gente. Natureza da gente, sabe? Por isso que a Bíblia é muito clara em falar para mim, falar para você, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O apóstolo Paulo, ele descreve, né, sobre o perigo de cair, o perigo de fracassar e tal, e de repente diz assim, olha, e você que julga estar de pé, cuide para que você não caia. A gente tem que ter um cuidado, assim, porque não tem essa, irmãos, a gente falar assim, ah, não, mas a liderança, se tivesse a liderança tal, se tivesse a liderança tal, se tivesse o fulano, se tivesse aquele, ó, está aqui, João, bom líder.
Você vê Paulo falando nas Escrituras, olha, o Demas me abandonou, amando o presente século. Quem imagina, irmão, você está trabalhando ao lado do apóstolo Paulo, abençoado, ouvindo coisas boas, de repente você abandona o camarada. Esses textos da Bíblia, irmãos, eles me consolam muito, porque eu olho assim e falo, bom, eu tenho dificuldade. Acredito que o Ricardo tem dificuldade, o Wagner tem dificuldade, todo pastor tem dificuldade, todo líder tem dificuldade. Às vezes a gente acha um líder perfeito, maravilhoso, tal, porque você vê ele na televisão, mas anda perto dele, convive com ele, você vai ver que ele tem dificuldade, é um ser humano. Nos poucos líderes, por exemplo, assim, que eu já andei perto da maioria dos líderes da nossa denominação. E eu acho, assim, de todos os líderes da nossa denominação que eu andei, assim, o que eu acho, assim, do meu ponto de vista, o mais ético, o mais tal, que tem um jeitão assim mesmo, um homem muito santo, é o pastor Orlando Silva. No convívio que eu tive com ele, eu sempre vi nele um homem muito, assim, que você olha e fala, puxa, você é um santo de Deus. Amada, certo, incapaz de falar uma palavra torpe, de fazer comentários sobre qualquer colega e tal. Você fica perto dele vigiando muito o que você fala e tal, porque se você der uma bola fora, ele te dá uma cortada mesmo. Ó, irmão, isso aí não está certo não, tal. Ó, não vamos falar disso, não vamos comentar disso, tal. Agora, mas mesmo assim, você convivendo, você vai perceber que a pessoa tem algum defeito, tem alguma dificuldade, tal. Então todo líder tem. Você olha para a Bíblia Sagrada, irmão, das poucas pessoas, por exemplo, que pôde se abrir, que foi o próprio Jesus. E nele, realmente, né, os apóstolos que andaram com ele, caminharam com ele, escreveram depois, olha, nele estava a vida. Aleluia. Né? Ele é perfeito, né? Ele, até o ladrão da cruz olhou e falou assim, rapaz, a gente está aqui porque a gente merece. Agora esse aí, ó, não fez nada errado, não. Esse aí, Jesus realmente, irmãos, ele é essa pessoa perfeita. Perfeita. Oi? Da sua boca nunca saiu engano. Agora, todos os homens, tem eu não tenho muito tempo, mas tem uma história, né? Não sei se os irmãos conhecem, da mulher que chegou no céu, e diz que lá no céu todo mundo tinha o seu relógio, né? O relógio ficava no zero. E se aquela pessoa nunca mentiu, nunca cometeu nenhum erro na vida, o relógio permanecia no zero. E aí, a mulher curiosa, né, fala, eu queria saber desses relógios, tal. Fala, isso aqui é o relógio do apóstolo Paulo. Uma vez o apóstolo Paulo errou, então o relógio dele moveu um. Aí, aqui o relógio do fulano, tá, né, cada um tinha movido um pouquinho e tal. E ela ficou curiosa, falou assim, e o relógio do meu marido? Aí o anjo falou para ela, o relógio do seu marido, eu levei lá para a minha sala, virou meu ventilador. Entendeu? De tanto que o cara é mentiroso, né? Mas, irmãos, a gente, assim, todo líder tem as suas dificuldades. Então, nós atribuirmos, às vezes, eu sou desse jeito por causa disso, por causa daquilo. Na verdade, nós, às vezes, não estamos sendo sinceros com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Eu estava lendo aqui, né, se puder colocar para a gente aí, Jeremias, no capítulo... Jeremias, né, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, que eu vejo uma sinceridade tão grande no profeta, quando ele fala isso, no capítulo 3, no capítulo 39. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Eu acho esse versículo tão interessante, né? E que dá para a gente um norte, assim. Oi. Lamentações, capítulo 3, e versículo 39. Depois de Jeremias, aí vem as lamentações de Jeremias. Olha lá, olha.
como pode um homem reclamar quando é punido dos seus pecados? Essas traduções mais modernas, né, às vezes elas dão uma quebradinha na gente, mas é mais ou menos isso. Do que se queixa o homem? Entendeu? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Essa é uma coisa assim, irmãos, que é bem difícil, porque às vezes a gente fica dizendo, não, foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mãe. Você encontra gente boa, filho de gente ruim, e você encontra gente ruim, filha de gente boa. Às vezes você olha assim, o problema é esse, é que às vezes as pessoas, elas gostam de se queixar, você pode ver, é um dos discursos da política aí, né? Um bando de gente que às vezes é violento, é agressivo, é desonesto mesmo, mas é por causa do país, as condições do país, não sei o que e tal. Tudo bem, irmãos, tudo bem. É verdade que injustiças sociais criam dificuldades para as pessoas, mas nem sempre. Eu acho mesmo interessante, por que as pessoas são assim? Já repararam? Você encontra, por exemplo, no farol, você encontra no farol pessoas vendendo 6 panos de prato por R$10, não tem? Tem. Você tem no farol pessoas vendendo bala. Mas você tem no farol também gente com uma plaquinha dizendo, não consigo trabalhar, a minha filha está em casa doente, oi? Fome dói. Você encontra no farol também gente que pega o celular e sai correndo. Então, é isso, a natureza humana está expressa ali, ó, a maneira das pessoas reagirem às... Tá? Tem gente que reage pensando o seguinte, puxa vida, eu não vou desonrar o meu pai, a minha mãe, eu não quero ser desonesto. Tá? Tem gente que rouba o pai, rouba a mãe. Então, queridos, o que o ser humano precisa, na verdade, é de um encontro com Deus. É de um encontro com o Senhor. Nós estávamos aqui nessa segunda-feira, na quarta-feira pela manhã, reunidos aqui conversando, alguns pastores. O Marquinhos, né, o pastor Marcos de Perus estava aqui, estava conversando, e ele estava falando isso. Ele falou, gente, não tem como nós pregarmos a Bíblia, compartilharmos a palavra de Deus, e nós acharmos que se o Espírito Santo não fizer a obra na vida da pessoa, a gente vai fazer, a gente vai... Não tem jeito. A igreja, irmãos, ela é um lugar que é necessário que o Espírito Santo, ele mude a vida das pessoas. Porque se ele não mudar, não adianta, não tem jeito. Você vai ter camarada aqui, ó, líder, e expulsando gente que os apóstolos enviou. E por quê? Por um desejo que o João identifica e o Espírito Santo testifica. Né? Porque ele quer a primazia. Ele quer ser o primeiro dentro da igreja. Não abre mão, ele não... Qualquer coisa que acontecer na igreja, que começar a aparecer alguém mais do que ele vai lá e vai dar um jeito de desfazer aquilo. Por quê? Porque isso aqui é meu lugar, isso aqui é o meu espaço, isso aqui é meu, isso aqui... Então, irmãos, e isso são coisas o quê? Coisas da natureza do ser humano. E a melhor coisa, irmãos, que tem para mim e para você, para nós lidarmos com as nossas dificuldades, tem o filme lá o pessoal fala muito, né, me lembro que nas aulas de psicologia, de filosofia, era o começo da argumentação do pessoal, né, no filme lá do Matrix, o que tinha escrito lá no lugar, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Esse é um dos grandes desejos do ser humano, é conhecer a si mesmo, porque o pessoal tem essa ideia, né? Se eu conhecer a mim mesmo, eu vou achar o caminho. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz, bom, quem pode discernir os próprios erros? Quem é capaz? Na verdade, irmãos, assim, olha, o homem morre tentando se conhecer, tentando se compreender, tentando se entender, e não tem melhor coisa, irmãos, é por isso que a Bíblia Sagrada é muito clara, você vai conhecer a verdade, e a verdade ela vai te libertar, aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos,
quando a verdade te liberta, você chegando em casa, dá uma lida no capítulo 7 de Romanos, tá bom? Não esquece não, capítulo 7 de Romanos. E vai ver lá o que um homem liberto, que diz, Cristo vive em mim, qual o conceito que ele tem dele mesmo. Você lembra Romanos 7, Ricardo? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, disse assim, olha, eu, na verdade, quero falar para vocês que em mim, quer dizer, na minha carne, não habita bem algum. Porque, na verdade, o querer fazer o bem está em mim. Mas eu encontro em mim uma praga, quase que uma lei. É a lei do pecado, ela me mantém debaixo do quê? Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu digo assim, eu acordo e eu juro, faço o sinal da cruz, beijo e falo assim, hoje eu não faço mal. Daqui a pouco eu estou fazendo o mal. Eu estou pensando alguma coisa mal, eu olhei para uma coisa e julguei, eu avaliei errado. Eu me vejo assim o tempo todo, irmãos, eu olho e eu falo misericórdia. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai arrancar isso de mim? Quem vai tirar isso de mim? Esse é um homem que Deus trabalhou na vida dele. Porque aquele que Deus não trabalhou na vida dele, ele vai estar igual o Diótrefes, falando dos outros, usando palavra lisonjeira, dizendo isso. O apóstolo João, que lá não está com nada, não sei o que. É isso, ele acaba sendo identificado dessa maneira. E o apóstolo Paulo, né, ele vai se gloriar e se alegrar de que, olha, eu conheço o Senhor. Faço uma coisa na minha vida. Eu deixo as coisas que para trás ficam e vou prosseguindo para o alvo. E não que eu seja perfeito ou que eu acho que eu alcancei alguma coisa, mas eu prossigo para o alvo. E eu aguardo ansiosamente o dia que o meu corpo de humilhação vai ser transformado para ser um corpo glorioso como o do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, assim, é muito bom nós procurarmos olhar para a nossa natureza, para as nossas dificuldades, que é o que Jeremias está dizendo. Por que você vai se queixar? Faz tempo, irmãos, faz tempo mesmo. Faz tempo que eu mudei, às vezes, uma palavra que eu tinha. Eu achava que, às vezes, as coisas estavam ruins ao meu redor, sabe por quê? Porque as pessoas eram ruins. Tem pastor que ele é assim, ele acha que a igreja não está boa, sabe por quê? Porque os irmãos não são bons. Para mim, irmãos, às vezes está tudo muito casadinho. Muito casadinho. É assim, né? Não, os irmãos da igreja não estão... Toda vez que eu vejo um pastor falar, os irmãos... Aí eu fico pensando, mas o pastor também não é grande coisa, não. Às vezes é muito fácil eu olhar para a igreja e falar, por que não? Porque os diáconos, as diaconisas, não sei o quê. Mas será que eu sou um primor? Será que eu sou um pastor maravilhoso? Será que toda vez que eu estou pregando, eu estou na unção, estou na graça, eu orei, eu busquei a Deus? Porque é fácil demais, irmãos, é fácil demais a gente achar que, não, quem não presta é a esposa, quem não presta é o esposo, quem não presta é os filhos, quem não presta é o trabalho, quem não presta... E o Jeremias está dizendo, olha... Rapaz, a primeira coisa que você deve se queixar, queixe-se dos seus pecados. Quem você é, de erros que você comete. E a partir do momento que você começar a melhorar a sua vida, quem sabe as coisas ao seu redor começam a melhorar também, não é verdade? Isso, né? Tem frase que não está na Bíblia, mas se tivesse também, não ia ser ruim não, né, irmãos? Cuida do seu jardim. Quem sabe as borboletas aparecem, não é verdade? Às vezes a gente deixa o jardim lá todo quebrado e fica, vem borboleta. A borboleta fala, não vou, não dá. Entenderam, irmãos?
Então, os encontros com Deus, eles são bons para isso, né? Que a natureza da gente, ela é confrontada. E, irmãos, quem sabe a gente consiga, num encontro desse com Deus, melhorar alguma coisa na vida da gente, não é verdade? Fala assim, puxa vida, Deus falou comigo hoje e eu vou procurar ser melhor nessa área da vida. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos nos colocar de pé? Tinha mais algumas coisas que eu queria comentar aqui desse texto que eu anotei, mas quem sabe na outra quinta ou no outro dia a gente dá sequência, né? Porque é uma carta muito rica, irmãos. É uma pessoa muito amorosa abrindo o seu coração. E a gente deve